Olha, gente, assunto importante agora para a gente debater ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral, até porque o frio está aí e esse assunto é relacionado a frio e a doenças cardiovasculares, porque você sabia que o risco de infarto pode ser até 30% maior no inverno? Os casos de doenças cardiovasculares e da gravidade desses casos também aumentam nessa época do ano. E para falar sobre isso, está aqui conosco no estúdio do BG, o cardiologista Júlio César Schultz. Obrigado pela participação. Já quero agradecer a sua presença aqui, doutor, e também convidar a participação do telespectador, mandando as suas dúvidas, as suas perguntas no nosso WhatsApp, que é o 988719831. Manda para cá que a gente responde, o doutor responde ao vivo todos os questionamentos. Vamos começar a nossa entrevista, doutor. Obrigado pela participação. Sobre aquela dúvida. A gente se preocupa muito nesse frio com a região aqui da cabeça. Nariz, olhos, sinusite, enfim, gripe, Covid. Mas esse frio também está relacionado, então, com doenças cardiovasculares? Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os telespectadores. O frio, sim, é um marcador do aumento da incidência das doenças cardiovasculares. A gente sabe que por médias de temperatura de até 14 graus Celsius, existe um aumento de 30% na incidência dos infartos, como você muito bem colocou na sua chamada da entrevista. Isso acontece por vários mecanismos. Por exemplo, a nossa temperatura precisa ser controlada quando estamos diante de dias muito frios. E isso existe um gasto metabólico. Através de vasoconstrição, essa vasoconstrição aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e isso acaba desencadeando os eventos. Outro fato interessante que você falou é sobre as doenças respiratórias. Muitas vezes a gente pensa em gripe, resfriado, Covid e as doenças infecciosas respiratórias causam a instabilização nas placas de gordura, que são as placas de ateromas, levando a eventos como o infarto e o AVC. Doutor, a gente já tem pergunta aqui do telespectador que mandou o WhatsApp para a nossa produção. Olha lá, é do Ernesto Paulo. Doutor, tomar banho frio no inverno pode ser prejudicial para o coração? Então, essa pergunta é muito boa do Ernesto, né? Pode sim, Ernesto. Tanto é que uma das medidas para evitar esses eventos, né, é andar bem agasalhado, não se expor a muitas mudanças bruscas de temperatura, aquele chamado choque térmico, né? Então, o banho frio pode baixar a temperatura do corpo, levando à necessidade desses mecanismos de compensação aí da temperatura e causando eventos. Bom, tem mais perguntas aqui, mais participação do nosso telespectador do Balanço Geral. Olha só. A Jaque, fiz uma cirurgia cardíaca em 2022, tinha sopro no coração e ele estava crescendo muito, já nasci com isso. Tem risco de voltar com esse sopro ou crescimento? Bom, Jaque, a cirurgia do coração, né, provavelmente no seu caso, ela tratou uma válvula que estava doente, uma válvula que estava deficiente, né? E a patologia propriamente dita da válvula, ela pode incidir em outras válvulas, porque agora provavelmente você tem uma válvula protética ou foi feita uma plástica na sua válvula. Então, essas válvulas que são colocadas cirurgicamente, elas têm uma durabilidade. Porém, a doença pode incidir em outras válvulas e dependendo do tipo da doença que você teve, até na própria válvula que você trocou. Doutor, o senhor falou em aquecer, né? O corpo fica gelado nesse inverno. Como é que a gente pode, então, contribuir para esse aquecimento? Enfim, além, claro, de se vestir adequadamente para os dias mais frios. Bom, existem aí alguns pacientes que têm marcado risco maior relacionados ao frio. Por exemplo, os pacientes idosos, né? O que acontece nessa faixa etária? Eles já têm doenças cardiovasculares, às vezes já tem uma obstrução na artéria e o frio é um fator predisponente para causar isso. Outra coisa que a gente tem que cuidar, que afeta indiretamente, é relacionada à nossa alimentação. Nos dias de mais frio a gente tende a comer comidas mais gordurosas, né? A fazer um pouco de exagero na parte da bebida alcoólica, a parar de fazer os exercícios porque está frio no ambiente externo, né? Então, além do agasalho, a prática de exercícios, cuidados com a dieta, o controle dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, são fundamentais para que esses eventos não aconteçam. Doutor, e qualquer dúvida, claro, para a gente encerrar aqui a sua participação muito importante no Balanço Geral, o quadro do Doutor Responde, qualquer dúvida, qualquer sintoma, qualquer sensação estranha, o melhor se fazer é procurar um profissional o quanto antes. Assim, as doenças cardiovasculares elas incidem de maior forma em pessoas que já têm fatores de risco, né? Idade avançada, pressão alta, diabetes, colesterol alto, fator genético, tabagismo. Porém, né, qualquer dor da cicatriz umbilical para cima e da mandíbula para baixo pode indicar um infarto, né? E aí o atendimento precoce é muito importante, então melhor pecar por excesso do que por negligência. Doutor, muito obrigado pela sua participação, muito importante aqui no Balanço Geral. Sucesso! Eu que agradeço a oportunidade.